simplesmente dotados de propriedades diversas, conforme os centros de atividade em que evoluem. Quando certas influências perniciosas, tais como as imprudências, o desasseio, o confinamento de muitas pessoas num só recinto, a intemperança, a má alimentação, a vida irregular, etc., vem modificar mais ou menos profundamente o estado geral do organismo, os nossos elementos histológicos, cessando, de algum modo, de vibrar em uníssono com o círculo vital, tomarão, de repente, uma evolução nova, transformar-se-ão em bactérias e tornar-se-ão, temporariamente, nossos inimigos, mas, sob melhores influências, quando o organismo vem a reconstituir-se, um movimento de regressão se operará e os nossos elementos histológicos, passando novamente do estado doente para o estado de saúde, deixarão de ser bactérias inimigas para se transformarem em microzimas amigas. Tanto num como no outro caso, são os nossos próprios elementos constitutivos que, escapando ao nosso domínio ou voltando para ele, se desnaturam ou se reconstituem. Não interveio nesse fato nenhum elemento estranho, e o fenômeno se resolve completamente numa metamorfose dos nossos elementos histológicos, sob a alternância das forças que os acionam. É uma simples questão de equilíbrio. Quando, portanto, um europeu, subitamente transportado para o seio das populações em que reinara a febre amarela, cair doente, vítima do flagelo, estando, entretanto, os que o cercam, de perfeita saúde, não será, propriamente falando de um miasma, que ele virá a sucumbir, mas de uma falta de adaptação de sua tonalidade ao novo meio em que vem habitar. Não se transporta um organismo do polo ao equador, sem correr o risco de quebrar a sua tonalidade, sob a influência do desvio considerável dos antagonismos contra os quais essa tonalidade tem que exercer a sua tensão. Os organismos podem, até certo ponto, resistir às forças ambientes. O seu grau de resistência está na razão da força de reação que lhes dá a sua tensão equilibrada, mas há certos determinativos preponderantes, em face dos quais todas as tonalidades virão. Um só organismo não resistirá, por exemplo, ao contato do raio ou à influência mortal do óxido de carbono. Isto nada mais tem a ver com as teorias parasitárias e microbianas, as quais, além do grande mal que podem causar, levando inutilmente o terror às almas tímidas, mostrando-lhes a morte pairando de contínuo no espaço sob mil formas inapreciáveis, apresentam um inconveniente muito mais grave, que é fazer perder de vista o verdadeiro ponto de partida etiológico das moléstias, e desse modo desviar completamente a terapêutica. Resumamos, pois, e digamos. A moléstia não tem o caráter de materialidade mórbida que se lhe empresta. A nossa propensão natural para tudo interpretar pelos sentidos, torna-nos o joguete de uma ilusão, que nos faz tomar o efeito pela causa. A moléstia não está no organismo, nem num princípio fictício, exterior ao organismo. Resulta, invariavelmente, de um desacordo entre a nossa atenção desequilibrada e a das forças ambientes. Sob a impulsão desse desacordo, produz-se um efeito consecutivo, as nossas funções se perturbam e os nossos elementos constitutivos, escapando ao domínio da tonalidade, se desagregam e se pervertem, não voltam, pela regressão, ao estado de saúde, senão quando, tendo-se refeito o equilíbrio tonal, então de novo esses elementos sob a potência reguladora de nossa atenção equilibrada. Só há um ponto de equilíbrio, não pode, portanto, haver mais do que uma saúde e uma moléstia. Capítulo 5. Só há um remédio. O que se deve entender pela expressão, só há um remédio? O mesmerismo está de completo acordo com o aforismo hipocrático, natura medicatrix, a primeira noção de qualquer terapêutica é saber de que maneira se comporta a moléstia fora da ação do medicamento. Ignorância em que se está acerca da oportunidade dos meios curativos e do seu valor real.
da tolerância orgânica para os medicamentos vegetais, minerais, antitérmicos, anestésicos, antissépticos. O remédio varia na razão da ideia que se faz da vida e das causas de desorganização vital. Método derivativo ou antagonista. Método excitante. Analépticos. Administração dos medicamentos. Injeções hipodérmicas. Paliativos. Emissões sanguíneas. Operações cirúrgicas. Necessidade de respeitar a integridade da epiderme. Impotência da ciência. Erros de diagnóstico. Da expectação. A moléstia nada tem de material, é de pura essência dinâmica. Vantagens do magnetismo sobre os outros agentes terapêuticos. Sua ação estimulante sobre as mutações nutritivas. O organismo obedece a uma lei de morfologia geral, sob cujo influxo se reconstitui a tonalidade viva. Se existe uma lei que rege soberanamente os fenômenos, se é da realização restrita dessa lei, no funcionamento orgânico, que dependem a vida e a saúde, é de toda lógica admitir que só existe um modo de remediar a moléstia, que é chamar o organismo ao cumprimento integral da lei. Eis o que cumpre entender por estas palavras: só há um remédio. Eis o que Mesmer quis dizer quando avançou essa proposição, e nunca esteve no pensamento do mestre, nem mesmo no nosso, apresentar o magnetismo como panaceia universal ou remédio único que se pode opor à moléstia. Todo processo suscetível de chamar segura e prontamente o organismo ao cumprimento da lei, qualquer higiene capaz de preparar e favorecer a reação vital, eis, propriamente falando, o que se pode chamar o remédio. A ação magnética, pela influência dinâmica poderosa que exerce sobre o sistema nervoso e consecutivamente sobre a materialidade dos órgãos é, evidentemente, para quem quer que tenha procurado prova sob o ponto de vista experimental, o meio mais seguro de favorecer as reações vitais, e eis porque Mesmer procurou demonstrar as virtudes curativas do seu método, colocando-se, neste ponto, de completo acordo com o aforismo hipocrático que, com razão, se pode considerar o ponto fundamental da arte. É a natureza que cura, com a condição de ser ajudada, sustentada e dirigida para os seus admiráveis fins. Ser o ministro da natureza, que é o nosso primeiro soberano, procurar conhecer as leis que regem o organismo e empregar os seus melhores esforços para colocar o organismo, o mais depressa possível, sob o império dessas leis, nunca substituir a ação do clínico à da natureza. Tal é o segredo da verdadeira ciência médica, da ciência que cura. Fora disto só empirismo tacanho, cego e nefasto. Ora, apesar da afirmação bem explícita de Hipócrates, o pai da medicina, que entretanto deveria servir de ponto de partida para a patologia, para a matéria médica e a terapêutica, em vez de estudarem as leis dinâmicas que regem o organismo vivo e de procurarem as aplicações práticas que podem fazer dessas leis, muitos se entregaram às hipóteses mais fantasistas e contraditórias, e assim se tem flutuado, há 23 séculos, entre o prejuízo e o niilismo. Todos deploram esse estado de coisas, as próprias notabilidades médicas, compenetradas da insuficiência da ciência, não desdenham assinalar-lhes as lacunas, mas ninguém ousa romper francamente com os prejuízos rotineiros da escola, temem, assim nos parece, tocar com a mão na arca sacrossanta. Entretanto, mais de uma voz autorizada aponta, desde muito tempo, o caminho a seguir, a primeira coisa para o médico que deve experimentar, e cuja ciência completa é constituída pela experiência bem feita, diz o célebre professor Troussel na introdução da sua clínica médica, é saber qual é a feição natural da moléstia. Porém a maioria dos médicos, influenciados pela educação teórica que receberam, impacientes em excesso, querem se adiantar à evolução da natureza, ganhando a dianteira aos fenômenos naturais. É triste dizê-lo, por isso mesmo que ele não observa com o máximo cuidado os fenômenos naturais,
Por isso mesmo que em tempo oportuno não aprende a conhecer a marcha e a feição das moléstias, o médico torna-se incapaz de conhecer a ação dos medicamentos que receita, e todas as experiências que daí em diante realiza carecem de base, porque a primeira noção, a mais importante, é saber de que maneira ter-se-ia comportado a moléstia independentemente da ação do medicamento. Presumimos muito de nós mesmos e desconfiamos demasiadamente daquilo que metaforicamente chamei natureza. Não ignoramos, totalmente, que dado o empurrão, desculpai-me esta expressão trivial, as coisas recuperam a sua modalidade normal. E nada deve ser mais respeitado pelo médico do que o retorno à atividade das funções naturais, que, desde então, farão para a cura mais que todos os agentes da matéria médica. Clinique Medicale, Introdução. Na mesma introdução o sábio professor acrescenta: há muito tempo estou inclinado a crer na impotência da medicina para o tratamento da pneumonia aguda. Há muito tempo estou tentado a deixar à natureza o cuidado de conduzir a bom termo esta moléstia, contra a qual estamos todos dispostos a agir com muito vigor, mas até hoje não ousei fazê-lo. Os antimoniais, os vomitivos, a digital, são as minhas armas prediletas. Julgaria faltar a todos os meus deveres, se, convencido como estou, talvez sem razão, da extrema utilidade destes meios, opusesse a margem para ver de que modo a natureza ultimaria a moléstia. Trouxeal, Pag. 22. O célebre professor assim se revela sem perífrase. O médico, por preconceito, não julga dever abster-se, e ele próprio não ousa fazê-lo. Em lugar de estudar a marcha natural da moléstia, institui um tratamento enérgico, que necessariamente perturba a evolução normal da moléstia, e, quando mesmo tem o tratamento um êxito favorável, ignora-se absolutamente o que adviria-se se tivesse abandonado a moléstia a si mesma. E ainda 1000 vezes pior, quando o tratamento não dá resultado, porque a perplexidade do médico aumenta com a ignorância em que fica depois desse revés, sobre o alcance da ação medicamentosa. Em qualquer eventualidade, fica o médico, pois, no vácuo e não pode pronunciar-se acerca da oportunidade dos meios curativos que emprega, nem sobre o seu valor real. Não há um só clínico honesto e consciencioso que não sofra com esta cruel perplexidade, e o honrado professor Trouxeal, confessando suas ansiedades, procura atirar a culpa ao próprio doente. É bem triste, mas cumpre se diga bem alto, os doentes querem ser enganados. Encaram com maus olhos os médicos que os curam sem remédio. Impacientes por se restabelecerem, querem a nossa intervenção a todo transe. Ao médico compete resistir, enganar essa legítima impaciência, receitando panaceias sem valor, que não venham agravar o estado patológico. Conferência da Associação Politécnica, Pag. 41. Não está aí uma confissão manifesta do princípio natura medicatrix, de que falávamos há pouco. Por que, pois, não estudar a feição natural das moléstias? Por que não procurar os meios mais seguros e expeditos para produzir a reação vital? Não se nos vem dizer que a natureza dá o empurrão à cura e faz mais que todos os agentes da matéria médica. Que o médico, por uma intervenção intempestiva, arrisca perturbar a cada momento a evolução normal. Por que passar além e não se abster? É que se não tem o corajoso desinteresse nem a franqueza de confessar a verdade ao doente, e que, pela rotina ou necessidade de ofício, prefere se arriscar tudo para tudo ganhar como se arriscasse em uma partida de dados. Não se investiga a causa da desordem, e de que servirá isso? Ela é de ciência dinâmica e os médicos sentem-se de antemão desarmados contra essas influências imponderáveis. O que antes de tudo os preocupa é a materialidade do mal, eis o que impressiona, e então limitam-se a expulsar do corpo, ainda mesmo em detrimento do doente, o produto material do desacordo dinâmico. Equilíbrio vital, tensão nervosa,
São fatores que se desprezam. O único objetivo é o órgão. Só o animal interno é atacado, assim como o sangue e os tecidos. Atua-se diretamente sobre ele por combinações químicas ou ações mecânicas, cujos efeitos só imperfeitamente são conhecidos e cujos resultados não poderiam ser previstos. Qual o cavalo de batalha da terapêutica atual? São os medicamentos. Esses produtos farmacêuticos variados, em doses mais ou menos consideráveis, que são postos em contato direto com o sangue ou a fibra viva. Admitindo que o medicamento favoreça a reação vital, que só ele pode trazer o equilíbrio da nossa tonalidade doentia, como apreciar previamente, com alguma segurança, as ações químicas, mecânicas ou físicas que podem resultar do peso, do volume, da forma, da natureza intrínseca e das afinidades de cada substância medicamentosa com os nossos tecidos, em face de uma reação dinâmica subsequente. De que modo conhecer prontamente, entre as 50.000 substâncias que a farmacopeia comporta, a que melhor convém a cada um dos casos mórbidos, tão diversamente detalhados e catalogados em nossos quadros nosológicos artificiais? De que modo, fora dessas questões de pura convenção, ou pelo menos de matizes incompletamente estudados e fixados, julgar das relações de afinidades ou do grau exato de eletividade que essas substâncias múltiplas podem ter sobre as não menos múltiplas variedades de temperamentos? Como, finalmente, pronunciar-se sobre seu modo de dosagem? A tolerância do organismo para o medicamento depende de uma série de condições muito difíceis de ser apreciadas. A idade, o sexo, o gênero de vida, a profissão, o clima, o temperamento, são outros tantos agentes modificadores, que devem ser levados em conta. Não vemos os organismos sofrerem a influência medicamentosa de maneira muito diversa. Por exemplo, o que mata um, não nutre outro, ou vice-versa. E a quantidade de noz vômica que mata o homem não é suportada, sem inconveniente, pelo porco. Podemos administrar altas doses de arsênico ao cavalo, mas ele sucumbe a uma exígua dose de fósforo. O coentro selvagem é nocivo às vacas e não causa dano aos burros. A semente de salva é, em geral, o veneno dos pássaros. O que se dá com o homem, dá-se com os animais, em que algumas folhas de agrião bastam para determinar uma erupção na pele, fato que tivemos muitas vezes ocasião de observar. Pode impunemente absorver doses enormes de laudano de centennium, assim como o constata o Dr. Troussel. Tal dose inofensiva para este tornar-se atóxica para aquele, sob influências variáveis. Os centros de eletividade mudam e se modificam. As substâncias ingeridas tornam-se perigosas por acumulação, ou se nulificam uma outra por efeito contrário. Cada corpo em a natureza possui o seu polo químico, ou por outra, o seu antídoto. Como julgar e prever, no meio de tal complexidade de resultados inesperados, aquilo que convém à natureza da moléstia, à sua marcha, ao seu grau, à sua sede, ao estado do órgão especialmente afetado, ao temperamento do indivíduo? Mas, objetar-se-á, este precisamente o intuito da ciência, é aí onde se manifesta, em todo o seu brilho, o talento do médico. Bem desejaríamos acreditá-lo, entretanto, considerando-se seriamente, é muito de temer que essa ciência tão complicada não esteja muitíssimo acima das nossas fracas concepções humanas e, com o Feland, que parece partilhar essa opinião, acreditamos que é 1000 vezes preferível passar sem medicamentos, em caso de moléstia, do que tomar um que não convenha e arrisque comprometer gravemente o organismo. Se trabalhasse em pesquisar até que mínimo de dosagem é preciso para obter a evolução benéfica que se quer produzir no organismo, ainda bem. Mas é justamente o contrário que se tem praticado e o formulário magistral limita-se a fazer conhecer o maximum de cada substância tóxica que o homem pode suportar sem perecer. Brinca-se, a cada momento,
como que por prazer, com as mais altas doses medicinais. Faz-se ainda pior, apesar de todas as dificuldades para opinar com alguma segurança acerca da eficácia de uma só substância, adicionam-se 2, 3, 4 juntamente, em proporções diversas, sem se preocupar se suas virtudes opostas não se neutralizam. Daí, essas receitas compostas e esses medicamentos específicos, que faziam dizer ao velho Dr. Michael Dialli: quando quero divertir-me, vou às farmácias, ler as prescrições, o que me alegra mais do que as comédias e os repertórios de anedotas. Essa incerteza no emprego dos específicos, dando origem a um sentimento de indiferença, conduziu certos espíritos sépticos a resumirem a ciência médica em alguns frascos, um só às vezes, o remédio da moda, a antipirina ou o brometo de potássio, por exemplo, que os próprios farmacêuticos exibem ironicamente como arsenal em que os médicos vão abastecer-se para curar todos os males. Em que remédios, afinal, devemos confiar? Quais os mais aptos a produzirem essa evolução natural do organismo para a reconstituição do equilíbrio vital? Será nos minerais, nos vegetais, nos antitérmicos, nos tóxicos, nos anestésicos, nos antissépticos, nos analépticos ou reconstituintes, que se poderá encontrar essa fonte de vida? Não temos a pretensão de fazer aqui a análise documentada das propriedades medicinais de todas as substâncias. Limitamo-nos a dar um rápido bosquejo dos efeitos desastrosos que, na opinião dos próprios médicos mais competentes, podem resultar dos tratamentos em uso. Vegetais. Tinha-se outrora uma grande confiança nas virtudes medicinais das plantas. Eram estas empregadas no estado natural, em infusões, decocções ou cataplasmas. Hoje como que as relegaram à medicina chamada do simples, para a lista dos remédios de curandeirismo. O homem, com as tendências que o caracterizam, de substituir por toda parte sempre a sua ação à da natureza, julgou fazer obra científica louvável extraindo das plantas seus compostos químicos para constituir os alcaloides. Dizem ser isto um progresso notável, pois que os alcaloides apresentam sobre as substâncias brutas, ervas, cascas, raízes, sementes, a grande vantagem de permitir que se defina melhor os seus efeitos e de medir-lhes mais exatamente a dosagem. Assim é que se extraiu a morfina da papoula, a quinina da quina, a tropina da beladona, a estricnina da noz vômica, sem pensar que por tais manobras de laboratório se destruíram as preciosas faculdades tonais originárias, dadas pela natureza à papoula, à quina, à beladona e à noz vômica, e que o elemento de síntese que constitui a individualidade própria de cada um desses corpos foi substituído por elementos novos, que nenhuma relação tem com os primeiros. Assim o ar, por exemplo, que, como se sabe, se compõe de 21 partes de oxigênio e 79 partes de azoto, não deve suas propriedades vitais senão a essa condição expressa de ser o produto tonal do antagonismo do oxigênio e do azoto, na relação de 21 para 79. Mudai essa relação, quebrai a tonalidade do ar, separai o azoto do oxigênio, e esses dois gases isolados já não terão separadamente sobre o nosso organismo os mesmos efeitos fisiológicos que o seu composto. Perderão suas propriedades vivificantes. Não se chegou ao mesmo resultado com a criação dos alcaloides. Quebrando a tonalidade viva da papoula, não mataram os seus princípios benéficos naturais, para substituí-los por produtos artificiais como o ópio, a morfina, a narceína, a codeína, a narcotina, a papaverina e a tebaína, tóxicos ou anestésicos violentos. Todos eles mais perigosos uns que outros e que podem comprometer seriamente a tonalidade vital. Depois do sumo da papoula, não há substância de que se tenha feito, a detrimento da humanidade, um abuso maior e mais frequente do que a quinina. Ora, a quinina, tomada em excesso, produz a tísica,
a hidropisia, as vertigens, a surdez, uma perturbação profunda das vias digestivas e das ideias. É, como se sabe, o medicamento heróico da febre. Mas ninguém ignora que as febres debeladas pela quinina reincidem mais frequentemente do que as tratadas por outros meios. Sua ação rápida é apenas efêmera. A perturbação volta logo que se esgota a ação do remédio. Daí, essas febres intermitentes indebeláveis, que, realmente, não são mais que uma moléstia medicamentosa, produzida pela quinina. Quanto à digitalina, que também se emprega frequentemente, é uma substância que, mais do que todas as outras, paralisa a reação vital. A digitalina neutraliza o efeito dos outros medicamentos, principalmente quando empregada antipaticamente, isto é, no caso em que o pulso é rápido. Em vez de ser, como geralmente se acredita, o agente moderador do sistema arterial, é o agente perturbador por excelência. Dá aos batimentos das artérias uma intermitência irregular. Na fraca dose de 6 mg, pode acarretar acidentes temíveis. Assim se dá com todos os alcaloides naturais, cujos princípios ativos extraídos dos vegetais são mais ou menos perigosos de manusear-se, e sobre os quais voltaremos mais tarde, quando tratarmos dos anestésicos. O que aqui queremos afirmar é que, despojando os princípios imediatos das substâncias, a pretexto de desembaraçar os corpos dos elementos estranhos e estéreis que os obstruem, o químico não suspeita, sob o ponto de vista da combinação das forças da natureza, aonde podem conduzir essas essencializações artificiais de laboratório. Minerais. O organismo pode ainda, se a dose não for muito forte, defender-se contra os alcaloides vegetais, eliminando-os, mas contra os sais minerais, tais como os de platina, chumbo, cobre, arsênico, estanho, antimônio, ferro, mercúrio, ele já não tem a mesma potência de eliminação. Os minerais não somente não se absorvem, como reúnem ou dispersam as forças vitais. O chumbo, diz o químico Louis Lucas Traço, que fere mortalmente o soldado no campo de batalha, não é menos mortal do que o próprio bicloreto de mercúrio, um íon revestido de uma força balística, o outro de uma força de condensação química, relativa. Para mantê-lo em suspensão, o organismo se arruína em condensação normal, da mesma forma como um hospedeiro pobre se arruína para receber um grão-senhor. Os minerais são reunidores de movimentos, arruinam, com sua presença no organismo, a tensão normal da vida, e é assim que o mercúrio faz tão grandes assolações. A princípio apenas se limitaram a empregar o mercúrio como inseticida, mas depois o aplicaram como específico da sífilis, das moléstias da pele, e em seguida, generalizando o emprego, associaram-no a diversas substâncias, e principalmente ao iodo, contra a escrófula. O próprio iodo tornou-se um medicamento tão na moda, que diariamente o empregam em tubos et extra sob a forma de iodeto e de tintura, contra todas as moléstias. Convencido da sua inocuidade, nas aplicações externas principalmente, cada um de nós o aplica em emborcações dos pés à cabeça, por qualquer motivo fútil. Entretanto, não somente o iodo produz náuseas, vômitos, tremor dos membros, prostração geral, suores frios, como ainda disseca e corrói os tecidos brancos, ligamentos e invólucros das articulações sobre as quais o aplicam. O iodo não é, pois, tão inofensivo como se poderia crer. Dá-se o mesmo com o ferro, de que fazem tão grande abuso na anemia. Imaginam que o ferro, símbolo da força, deveria reforçar o organismo, do mesmo modo que se duplica a força de uma roda, ferrando-a. É um erro que se eterniza nos livros, diz o Dr. Giacomini, mas na prática nunca se obterá por meio do ferro a menor elevação do ritmo das funções vitais. O abuso do ferro, sem razão considerado específico da escrófula e do raquitismo, estraga os dentes, lesa o estômago, aquece os intestinos,
produz diarreia e vômitos, abaixa o pulso, e finalmente inflama e enfraquece o organismo. O ferro, por suas altas propriedades condensadoras do movimento, pode, aplicado à epiderme, sustar por seu simples contato as hemorragias, as cãibras e os espasmos mais violentos, mas, em relação às suas virtudes curativas, cumpre evitar absorvê-lo pela via estomacal. Quanto ao arsênico, conhecem todos o perigo do seu emprego e não insistiremos. Limitamo-nos a declarar que nenhum sal mineral é assimilável, e que qualquer tratamento pelos minerais apresenta um dano para a integridade da tonalidade vital. Antitérmicos. Nestes últimos tempos tem-se dito muita coisa acerca dos antitérmicos. A antipirina teve e ainda tem muita voga. Concorrentemente à antipirina empregavam-se outros produtos, como a acetanilida e a carina. O que de melhor podemos fazer é dar sobre o valor destes agentes farmacêuticos a opinião de um homem que foi um dos luzeiros da Academia de Medicina, o sempre lembrado professor Peter. Diz ele: o seu emprego a título de antitérmico e refrigerante é motivado por um dos erros mais graves da medicina contemporânea, a medicina físico-química, que toma o efeito pela causa, o fato pelo ato, e considera a hipertermia ou superelevação da temperatura como constituindo perigo e moléstia. A hipertermia é muito simplesmente um desvio do ato funcional. Combater a hipertermia por um medicamento refrigerante não é mais que pôr em prática uma parte da tarefa médica, com grande risco do doente. Abaixa-se bruscamente a temperatura de muitos graus. O estado do doente conserva-se tão mal como anteriormente. Sua prostração é maior ainda. Acha a si mesmo mais doente, porque o medicamento se anosou-lhe as extremidades, tornando-as azuladas e frias como as de um afogado. Há envenenamento médico, e se este envenenamento for profundo, o doente ficará tão frio como se a vida lhe houvesse fugido. Essa explicação categórica do sábio professor da faculdade sobre as aplicações e as consequências funestas dos antitérmicos visa igualmente o método refrigerante aplicado às febres graves, em que se pensa poder extinguir o fogo da moléstia com um banho frio, como se apagassem uma brasa na água. Foi assim que os doutores Leroy de Béthune, Brand de Stettin, e Liebermeister de Bâle, considerando a elevação de temperatura como principal perigo das febres graves, julgaram dever aplicar o método refrigerante à febre tifoide. Mas há nisso um erro que o célebre fisiologista Claude Bernard combateu o mais que pôde, demonstrando que na febre não se conhecem ainda os fenômenos íntimos de troca, de redução e de oxidação que se passam nos tecidos, e que, ao contrário, começa-se a entrever muito claramente a natureza das influências que pode exercer sobre eles o aparelho geral de regulação calorífica, o sistema nervoso. É, pois, a rede nervosa que é necessário dirigir-se, para combater o desacordo tonal. A superelevação do calor vital não é, como disse criteriosamente o professor Peter, senão um sintoma da moléstia e não a sua causa. E não é baixando bruscamente o calor vital, por um processo mecânico ou químico, que se chegará a atingir a origem do mal. Tudo quanto se pode fazer, agindo deste modo, é perturbar ainda mais, por um choque violento, o equilíbrio nervoso. Anestésicos, ao lado dos antitérmicos, o progresso da ciência moderna colocou os anestésicos. Anestésicos e antitérmicos suprimem a dor, e é isto principalmente que constitui a sua grande voga. Mas, se suprimem a dor, é porque atuam sobre o cérebro e a medula, paralisando-os. O efeito é, portanto, aparente. Não nos iludamos. O clorofórmio, o éter, o cloral, o sulfonal, a cocaína, a morfina e seus congêneres são os mais temíveis agentes deprimentes do sistema nervoso. Param os batimentos do coração, causam náuseas e vertigens, suores profusos, dilatam os vasos cutâneos e senosam o sangue. Não atuam somente sobre os elementos nervosos,
mantendo os nervos nas tonalidades baixas da sensibilidade geral. São também violentos venenos musculares, aumentada a dose, provocam ataques tetânicos, análogos aos produzidos pela estricnina. Os músculos antipirinados ou anestesiados não respondem mais pela contração à excitação, e a fibra muscular, sob esta influência perniciosa, sobre uma espécie de coagulação, que dá ao músculo uma rigidez de que ele não se despoja senão quando a célula nervosa sai por si mesma da sua anestesia. Uma muito frequente repetição desse estado compreende-se que traga, com o correr do tempo, uma decadência profunda dos sistemas nervoso e muscular, e consecutivamente a ruína completa da tonalidade. O remédio, dizem, suprimiu o sofrimento, mas não será pagar bem caro esse curto intervalo. Julgará o médico ter sustado o mal, e o doente está livre de toda a reincidência. Nada mudou, apenas o organismo, mais comprometido que antes, torna-se menos suscetível do que nunca para responder daí em diante a uma reação salutar. Cumpre não haver confusão, a dor não é o mal, a dor, ao contrário, é a manifestação de um ato vital inerente a toda célula viva. É, diz o Dr. Lewis, um ato de reação. Para que haja dor, é preciso que haja o despertar da sensibilidade e mesmo uma dose de sensibilidade disponível. Não sofre quem quer, para sofrer, é preciso sentir. Enquanto se sofre, pode-se esperar uma reação vital, quando não mais se sofre, longe de estar curado não se faz, muitas vezes, mais do que se aproximar da morte. Extinguir a dor pelos anestésicos não é pear a moléstia. É contentar-se com um subterfúgio tanto mais sedutor quanto faz desaparecer de vez, para o futuro, toda a reação vital. Antissépticos, chegou-se hoje a considerar a maior parte das moléstias como tendo um germe preexistente como sendo engendradas por parasitas. Partindo então do princípio de que destruir o parasita é eliminar a causa da moléstia, empregam-se muitos remédios antissépticos e faz-se guerra encarniçada aos micróbios, em detrimento, muitas vezes, do próprio doente. Quando, no decurso do crescimento da criança, a mucosa intestinal se inflama, dando lugar, de improviso, a milhares de vermes, os médicos, sem se preocuparem com as causas desta insólita invasão, contentam-se em administrar ao doentinho um vermífugo qualquer, firmando-se neste prolóquio popular: morto animal, morto veneno. Em 24 horas desembaraça-se igualmente o ensarnento do carus cabiei, com alguns banhos sulfurosos. Se indagar-se essa rápida expulsão do parasita pelo enxofre pode acarretar consequências más para o doente. Ora, a repercussão da sarna produz, às vezes, uma moléstia das vias aéreas, que se chama ptisis purulenta pulmonum, e, quanto a nós, observamos no exército, entre os militares as nossas ordens, que a maioria dos homens curados por esse meio tão rápido, reentravam muitas vezes 2 ou 3 meses depois para o hospital, atacados de uma moléstia interna mais ou menos grave. O remédio varia na razão da ideia que se faz da vida e das causas das desorganizações vitais. É neste ponto que, evidentemente, residem os erros médicos e todo o perigo. Se acreditarmos, por exemplo, dever provocar artificialmente, pela administração de certos medicamentos, derivações e evacuações, como as que a vida produz naturalmente, conseguimos muitas vezes causar a ruína do organismo, e assim é que certas pessoas acabam por não mais digerir senão à força de pílulas purgativas, de águas minerais salinas, clisteres, e terminam miseravelmente a existência em consunção, entre a hidropisia, a congestão do intestino grosso e a gota. Por isso que o abuso dos vomitivos e dos purgativos exageram, com o correr dos tempos, a constipação até ao ponto de torná-la incoercível. Se, em lugar de provocar as evacuações, as combatem, se sustarem a diarreia pelo ópio, os vômitos por pulsões efervescentes,
o suor dos pés por pedilúvios frios ou fomentações adstringentes, os exantemas, as úlceras por tomadas de chumbo ou de zinco, as hemorragias pelo tampão e o gelo, atinge-se o mesmo resultado, e o obstáculo que se oferece ao precioso trabalho de eliminação da natureza assusta o movimento de reação, que podia salvar o organismo. Deve-se ligar um pólipo, extirpar uma glândula tumefata, destruí-la pela supuração, por meio de irritantes locais, dissecar um quisto, operar um aneurisma, uma fístula, um seio canceroso, um osso cariado. Será preciso cauterizar um cancro, uma excrescência carnosa, uma verruga, desbridar um abscesso, expelir dartros da pele, feridas ou úlceras que a invadem, associando as pomadas adstringentes aos purgativos. Eis o que diariamente se faz, acreditando, assim, eliminar as causas do mal, e entretanto, a afecção primitiva, vê-se frequentemente suceder complicações ainda piores. É que a desorganização dos tecidos não provém exclusivamente do obstáculo material, que se suprimiu, mas de uma causa de ordem puramente dinâmica o que se não deu importância, limitou-se a empregar a faca e os reativos violentos, onde era preciso restabelecer um equilíbrio desfeito, lesou-se mais profundamente o organismo, dispersaram-se os últimos elementos de reação vital, que deixavam ainda ao doente algumas probabilidades de cura. Pelo método derivativo ou antagonista, esgota-se em vez de reconstituir. Por que, pois, não recorrer aos fortificantes? Mas ainda aí, julgando-se praticar o bem, preparam-se desilusões, porque as substâncias nervinas ou tóxicas, pretensamente fortificantes, tais como a quina, os amargos, os marciais, que formam a base do método excitante, estão longe de ter as propriedades analépticas que se lhes dá, e na maioria dos casos, não fazem mais que juntar sua má influência da causa desconhecida que se procura combater. É um preconceito acreditar que os caldos concentrados, os consomés, os sucos e extratos de carne, a polpa de carne crua, os chás de carne, o ferro, o manganês, o fosfato de cal, o cloreto de sódio, os alcoólicos sejam, por intermédio do sangue, reconstituintes da nutrição, os corpos gordurosos, o leite, a água, os óleos comestíveis, as féculas, o são ainda muito mais. A realização normal da nutrição e da assimilação depende, mais intimamente, de um equilíbrio nervoso que das metamorfoses químicas que se procura provocar com os adjuvantes artificiais empregados. O medicamento, qualquer que ele seja, mesmo reconstituinte, não pode ser administrado internamente senão por certas vias, o estômago ou o reto. Por acaso sabe-se, previamente, admitindo que o estômago, cuja função é mais ou menos comprometida no estado de moléstia, possa digeri-los e não os rejeite, até que ponto o organismo desamparado poderá assimilar as substâncias ingeridas? O próprio suco gástrico, por sua ação poderosa, não neutralizará a influência de todos os corpos postos em contacto com ele. Foi com a ideia de obviar esses inconvenientes, que se instituiu nestes últimos tempos um novo método de medicação, introduz-se, agora, diretamente no organismo, por injeções hipodérmicas, os produtos farmacêuticos que se quer fazer absorver. Foi o Dr. Koch, de Berlim, o primeiro que abriu o caminho com as suas injeções contra a tuberculose. Por momentos, o mundo científico emocionou-se, acreditou-se ter encontrado a maravilhosa panaceia dessa terrível afecção, que fez tantas vítimas. O entusiasmo não foi de longa duração. O método do professor alemão, por causa dos numerosos insucessos e dos seus perigos, desanimou muito depressa os mais audaciosos. O professor Braun Sequard reviveu, logo depois, a atenção pública, anunciando à Sociedade de Biologia que havia descoberto o meio de não envelhecer. O elixir de longa vida dos alquimistas da Idade Média havia sido encontrado. E,
Como são os tempos, esses filtros mágicos, que a ciência há tanto tempo proscrevera, juntamente com os seus autores, eram então favoneados em todas as doutas faculdades modernas. Brown no século teve numerosos imitadores e todas as vacinas de ovelha, de vitelo, de cabra, de cão e de cobaia, invadiram a matéria médica, o que leva Émile Gantier, o muito espirituoso redator científico do Figaro, a formular seus receios, contanto que, diz ele, todas essas essências animais, de que os circeus da fisiologia nos saturam a porfia, não nos façam, com o correr dos tempos, cair na bestialidade. Contanto que o homem que dizem, do macaco, não acabe, a pretexto de enganar a morte, remontando ao porco da Índia. Gracejaríamos de boa vontade com o nosso amável colega sobre o lado cômico do novo método, se não víssemos nesses singulares desvios da ciência um grave erro fisiológico e um verdadeiro perigo a assinalar. Voltaremos mais tarde amplamente à questão das injeções hipodérmicas e das vacinas, mas não queremos esperar para protestar contra esse método que preconiza, no círculo fechado da circulação, a introdução direta de uma substância estranha, produto orgânico ou outro, quando a fisiologia nos ensina que toda substância ingerida deve ser previamente submetida ao exame severo dos numerosos aparelhos, cuja missão é elaborar o minucioso trabalho de eliminação e absorção, salvaguarda do santuário da vitalidade. Quando mesmo se considerasse as injeções hipodérmicas como paliativos, ainda assim, far-se-ia muito mal em usá-las. Os paliativos empregados para temporizar o mal, têm o grave inconveniente do sintoma mórbido agravar-se, logo que o paliativo cessa o seu efeito, e a reação mórbida é tanto maior quanto o paliativo tem sido administrado em doses mais elevadas. Todo medicamento tem um efeito primitivo e um efeito secundário. O efeito secundário filia-se a uma reação de tensão do organismo. É a consequência deste princípio, que toda migração das forças traz ao organismo uma reação pior do que a ação. Impelir violentamente uma cuba cheia, a água não entornará do lado oposto, mas por um movimento violento de retorno virá a cair sobre vós. Um pedilúvio quente e fortemente será pisado alivia a cabeça e atrai o sangue aos pés, mas, depois do banho, o sangue aflui tanto mais violentamente à cabeça, quanto mais bruscamente se deu o deslocamento. Houve uma época em que, julgando favorecer a reação vital, se fez um estranho abuso da sangria, pela lanceta, as ventosas e as sanguessugas, tirava-se sangue, qualquer que fosse a moléstia. Mais tarde percebeu-se que a sangria, longe de desonerar o organismo nas moléstias inflamatórias, só fazia aumentar a substância filamentosa do sangue, em vez de diminuí-la, e reduzir o número de glóbulos. A sangria, não há dúvida, abaixa a vitalidade, e certos médicos, os da escola italiana entre outros, empregaram-na como contraestimulante, a fim de substituírem o estado hipostênico à hipestenia. Somente a hipestenia muitas vezes persistia, mesmo depois de se haver esvaído o doente. Se casualmente a emissão sanguínea produz um alívio passageiro, pode-se ficar certo de que ela não traz nenhuma melhora séria, tende, ao contrário, a enfraquecer o organismo, a aumentar o estado congestivo e acrescenta a mesma moléstia a uma agravação perigosa, emprestando-lhe um caráter nervoso especial. O sangue, diz um dos nossos grandes fisiologistas, é o teatro de todas as ações vitais, é nele que se acham as condições da vida de todos os tecidos e de todos os órgãos. A circulação pode ser mal equilibrada, mas nunca poderá haver uma só gota de sangue a mais nas veias. Não é devido à superabundância de sangue que se dão as congestões e as inflamações. Sangrar na apoplexia, diz o Dr. Koppelman, é duplicar a mortalidade ou acarretar uma paralisia consecutiva. Sangrar na pleurisia e na pneumonia, diz o Dr. Zinsen, é ser nocivo à conservação das forças e à enérgica atividade da respiração,
as duas causas mais urgentes e que aparecem muito antes da congestão do pulmão. Sangrar é ocasionar incurável languidez, intermináveis convalescenças, é tirar ao doente a possibilidade de reparar-lhe as forças. Todos os médicos inteligentes e honestos levantaram-se energicamente contra esse inepto e mortífero método, que fez tantas vítimas no século último. Esse sistema teve a vantagem singular, diz o Dr. Galavardin, de facilitar os estudos dos anatomistas, dando-lhes ocasião de fazer um grande número de autópsias. O primeiro que ousou fazer uma sangria, dizia Bordeu, foi um homem muito corajoso, para não dizer mais. Porém, o que pensar daquele que, tendo se aventurado pela primeira vez a sangrar um doente, o vê morrer, e, entretanto, anima-se a sangrar, do mesmo modo, um outro doente, depois de ter visto morrer o primeiro? Renunciou-se às emissões sanguíneas, isto é, pôs-se de parte esse processo brutal, porque nos houvessem esclarecido as luzes da fisiologia. Não. Se abandonou a sangria, apareceram as operações cirúrgicas, o escalpelo e a serra substituíram a lanceta, questão de moda, não de progresso. Hoje se considera como solução obrigada de toda afecção mórbida a brutal necessidade de intervir a mão armada em nossos órgãos. O clorofórmio, a cocaína e a morfina, suprimindo o sofrimento, contribuíram grandemente para favorecer a introdução desses novos processos. Os anestésicos tornam o paciente mais corajoso e o operador mais audaz. Um abscesso, um furúnculo, o mais simples tumor tornam-se pretexto para as operações, investem contra os músculos, ligamentos, tendões. O bisturi tem a pretensão de tudo curar. Esse método tornou-se pau para toda a obra, diz espirituosamente o Dr. Verneuil, no discurso de abertura que pronunciou no Congresso Científico de Grenoble em 1885. Exige-se tudo dele, é a panaceia operatória. A ginecologia e oftalmologia disputam o lugar de honra nesse turfe de novo gênero. Inventou-se a raspagem ou ruginação dos abscessos frios, puseram-se então a raspar, ainda hoje se raspa, e os que não raspam são declarados atrasados ou retrógrados. Assim, raspando-se, chega-se até, em caso de necessidade, ao canal raquidiano, e embora se dê sempre a operação resultados animadores, é a fórmula corrente. O doente raspado vai reunir-se aos seus antepassados num mundo melhor. Essa linguagem do eminente cirurgião não foi certamente usada para tranquilizar-nos acerca do excesso de zelo operatório, que caracteriza a nova escola. É bom também consignar o que se diz acerca das pontas de fogo. Elas destronaram o vesicatório, completamente fora da moda, e multiplicaram o seu emprego nas afecções mais diversas. Gastralgia, bronquite, lumbago, ciática, reumatismo, asma, gota e mesmo nas nevroses. Eu vos assinalo esta mania, diz o Dr. Verneuil. Ela tem pelo menos o mérito de ser quase inocente, é apenas ridícula, é o terror das crianças e não a alegria dos pais. Aplicam-se as pontas de fogo por qualquer motivo, só falta aplicarem-nas, preventivamente, nas pessoas de boa saúde, contra as moléstias futuras, mas podeis crer que certos médicos cogitam disso. Terão efetivamente as pontas de fogo essa inocuidade que desperta a veia humorística do eminente professor? Não o cremos. Com esse método de tratamento ofende-se inutilmente os tecidos, agindo profundamente sobre as ramificações nervosas do derma. Traz-se perturbações à sua sensibilidade, desse modo se obscurece mais ou menos as indicações preciosas, que essa sensibilidade poderia fornecer sobre o estado do doente. Essa tendência para substituir a terapêutica pelas manobras cirúrgicas vai cada dia aumentando. Os especialistas, cessando de prender-se aos pequenos ramos da medicina operatória, atiram-se às mais temerárias operações.
possuem todas as audácias e dispõem-se a transformar as salas dos hospitais em laboratórios de experiências de vivissecção humana. Não mais se contentam com as amputações dos membros, as ressecações articulares, as ablações de seios. Atiram-se temerariamente aos órgãos mais essenciais da vida, ao estômago, aos intestinos, ao fígado, ao baço, ao rim, ao pâncreas. Estipam, sem mais detença, os ovários e útero. Tem-se mesmo tentado tocar nos pulmões e no cérebro. Só o coração tem sido respeitado, porém, mesmo assim, não poupam os seus invólucros. Não será preciso demonstrar quanto esses processos mortíferos são contrários às leis fisiológicas. Não somos, como parecem acreditar, uma máquina articulada, que se monta e desmonta à vontade. Lembremos-nos daquele grito de alarma dado pelo célebre Dupuytren no seu leito de morte, exclamando com azedume: "Quanto deploro esta cirurgia sem princípios, a crer que a arte autoriza tudo o que permite a anatomia." A aplicação brutal, no corpo humano, da mão armada com o ferro ou a faca, não pode constituir uma ciência. É querer não dar nenhuma importância às leis da vida. Homens da competência de Wolff, Broussais e Hunter proclamam alto que o abuso da medicina operatória é sinal manifesto da impotência da arte médica. As únicas operações cirúrgicas permitidas devem ser aquelas que não poderiam ser desprezadas sem comprometer o organismo. Aproximar-se os bordos abertos de uma ferida para favorecer-lhe a cicatrização. Levantar e justapor as duas extremidades de um osso numa fratura. Ligar uma artéria. Trazer à sua posição normal um osso deslocado por efeito de uma luxação. Desembaraçar as carnes de um corpo estranho violentamente introduzido. Operar a amputação de um membro esmagado ou gangrenado. Mas nunca ser demasiadamente restritivo e prudente quando se trata de atacar órgãos essenciais à vida, ou quando se tenta associar a cirurgia à medicina. O método chamado revulsivo, que emprega a qualquer pretexto sedenhos, moscas, ventosas, cautérios, vesicatórios, sangrias, deve ser absolutamente rejeitado. Os revulsivos são os recursos da ignorância, que não sabe o que fazer, e da ciência quando já não tem recursos. Diz, com razão, o Dr. Busquet. Respeitar a integridade da epiderme é um axioma fisiológico que a medicina não poderia desconhecer sem arriscar-se a cometer um erro capital. A pele é para o homem um limite sensitivo, colocado à extremidade da sua alma, disse o célebre fisiologista Bichat. É nesse limite que vem chocar-se de contínuo todos os corpos. É por ele que o homem liga sua existência com aquelas que o cercam. A pele é um envoltório idioelétrico com que a natureza arma o organismo para regularizar suas irradiações e absorção das correntes externas. E tanto isso é verdade, que um membro pode ser esmagado, os ossos podem ser triturados, os músculos dilacerados, sem que resulte de tão terríveis desordens nem gangrena, nem supuração, nem flegmasia local, nem reação febril geral, apenas com a condição expressa de que a pele não tenha sido interessada no ferimento. Neste caso, a reparação se opera somente pelos atos fisiológicos. No entanto, a mais insignificante escoriação pode tornar-se o ponto de partida de sérias complicações locais e de acidentes gerais muito graves. É necessário, pois, tanto quanto possível, nunca lesar voluntariamente a pele pelo fogo, cáusticos ou bisturi. É nisso que está o grande inconveniente das ventosas, das moscas, das pontas de fogo, dos desbridamentos de abscessos, das ablações de tumores, da cauterização das feridas e da incisão dos flegmões. Cumpre, igualmente, evitar a aplicação de pomadas epistáxicas sobre a epiderme, a pretexto de puxar o tumor e exonerar o organismo dos seus princípios morbíficos, os princípios graxos mais inofensivos na aparência, tais como os óleos, as gorduras e a glicerina. Podem embaraçar a função dos poros da pele, a ponto de produzir uma asfixia parcial,
Todos os dias se tenta fazer desaparecer os dáturos por meio de pomadas. É isso um perigo, porque ou o dáturo se exacerba ou desaparece e a sua desaparição provoca frequentemente graves desordens internas, tais como oftalmia, surdez, espasmos, convulsões, apoplexia, moléstias do fígado ou dos pulmões.